qual é a orientação espiritual para pessoas que sentem necessidade de perseguir e desconfiar em demasia de seus semelhantes? As pessoas projetam no mundo exterior a forma como elas enxergam elas mesmas. Isso é algo incrível. A pessoa projeta no mundo a forma como ela se enxerga. Se uma pessoa sente necessidade de perseguir e desconfiar dos outros, adivinha por que ela está fazendo isso? Porque, em primeiro lugar, ela mesma se persegue. Ela mesma tem a tendência de se condenar. Ela mesma desconfia dela própria. E, como consequência, ela projeta isso para fora. O problema, a causa do problema não está fora. A causa do problema está na própria pessoa. O mundo está tão ruim, as pessoas estão tão ruins, porque a própria pessoa está da mesma forma dentro dela. É como se o mundo, é como se as pessoas fora fossem um espelho. E ela ficasse olhando a imagem dela nos outros. É isso que acontece. O que eu sugiro aqui como orientação espiritual é, primeiro, que essa pessoa faça as pazes com ela mesma. Que ela consiga se sentir à vontade com ela própria. Que ela consiga perdoar o que ela fez no passado. Que ela consiga se perdoar. Que ela consiga, pelo menos, encontrar algumas qualidades nela mesma. Que ela consiga encontrar os seus próprios pontos fortes. Para que ela tenha um pouco de autoconfiança. Para que ela celebre conquistas que ela tem, mesmo que sejam pequenas. E quando essa pessoa ela se sentir confortável com ela mesma, a forma como ela enxerga o mundo vai mudar. Por quê? Ela está projetando no mundo o que está dentro dela. Se a mente dessa pessoa estiver menos nebulosa, se houver menos nuvens na mente dela, essas nuvens estão escurecendo a mente dessa pessoa, se houver menos nuvens, a mente dela vai ficar mais clara. E o mundo vai parecer mais claro. Olhar para o mundo é como olhar para a rua por uma janela de vidro. Se essa janela estiver bem clara, com um vidro polido e transparente, você vai olhar para a rua e vai ver claramente o que está acontecendo na rua. Por outro lado, se esse vidro estiver imundo, estiver engordurado, tiver fuligem nesse vidro, na hora que a pessoa olhar para a rua por essa janela, ela vai falar: meu Deus, o mundo está acabando. Olha isso, que escuridão, que dia sinistro. Olha isso, tá tudo escuro. Meu Deus, será que não tem sol? Será que acabou a vida na Terra? E o problema é que a janela está suja. É só ela lavar a janela. Ela vai ver tudo claramente. E esse é o trabalho da reflexão, de você limpar essa janela, para você olhar o mundo com um vidro límpido e transparente. O mestre Okawa nos ensinou, em livros como, por exemplo, As Leis do Segredo, que existem as 6 grandes delusões. Quais são as 6 grandes delusões? Gana, ira, ignorância, dúvida, presunção e visão errônea. São as 6 grandes delusões. Quer cair no inferno? Pratica as 6. Quer ir ao mundo, retornar ao mundo celestial? Corrija essas 6. Tente eliminar essas 6. Gana, ira, ignorância, dúvida, presunção e visão errônea. Das 6 delusões, adivinha só qual é a mais perigosa? É a dúvida. A dúvida é a delusão mais perigosa. Por quê? A pessoa que tem dúvida dentro dela, ela duvida dela própria, ela duvida de Deus,
ela duvida das pessoas, ela duvida de tudo. Ela nunca está em paz, porque ela está sempre desconfiada. A dúvida que a gente está falando aqui não é a dúvida do pesquisador, do buscador, não é essa. Você tem que ter a dúvida da pesquisa, da busca, a curiosidade, não é essa. O que a gente está falando aqui é essa dúvida negativa. É a pessoa desconfiar de tudo. Se, por exemplo, você trabalhou as 5 delusões, só a dúvida que restou, a chance de ir para o inferno é muito alta, mesmo que você trabalhe as 5, de tão perigoso que é a dúvida. Uma pessoa ela pode ter dúvida na mente dela, porque, por exemplo, ela foi traída no passado. Alguém puxou o tapete dela. Alguém traiu a confiança dela. E ela ficou assim. E ela precisa resolver isso. Porque ela não vai viver o resto da vida dela duvidando de tudo e de todos. Se isso aconteceu para essa pessoa, é necessário que ela busque encontrar pessoas ou até mesmo uma pessoa de confiança e que ela tenha experiências de sucesso e confiança com essa pessoa para ela retomar a fé no ser humano. Porque, de fato, tem muita gente ruim na Terra. É verdade. A gente tem que conhecer o mal. O ser humano, ele criou a bomba atômica e jogou em Hiroshima e Nagasaki. O ser humano, ele criou o campo de concentração de Auschwitz. Foi o ser humano que fez isso. Então, o ser humano, ele é ruim. Tem muita gente ruim no mundo. Não se engane. Trapaceiro, pilantra, tem de tudo. Isso aqui, se você for pensar nas maldades do ser humano, é igual contar grão de areia na praia. Não acaba nunca. Mas, ao mesmo tempo, nem todas as pessoas são ruins. Tem ainda pessoas boas no mundo. E então, sugiro que essa pessoa faça esse trabalho de buscar uma pessoa, 2 pessoas confiáveis, criar vínculo com essas pessoas, ter experiências positivas no sentido de que pode confiar no outro para voltar a ter fé no ser humano. E isso conciliado com esse trabalho de reflexão, de autoconhecimento, de purificação da mente dela, para ela poder enxergar as coisas de uma forma verdadeira, sem essa janela suja. Limpar essa janela, deixar o vidro transparente, para que ela enxergue o mundo da forma como ele é verdadeiramente.